The first message I would want to get across about social media is that it really is a drug, and it's engineered to be a drug. There is a certain set of dimensions to your experience that can be manipulated. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. If you saw an animal digging in the corner, looking for a bone, the dog is looking, you'd think, that's really sad. That's us. E aí, família, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o vício em redes sociais, o que ele é, por que ele nos afeta e como podemos superá-lo. Primeiramente, é interessante que nós façamos uma reflexão sobre o que é o vício. Quando nós fazemos algo prazeroso no geral, há a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Mas, Carla, então a dopamina ela serve para te dar satisfação por algo que você fez ou por algo que você consumiu. Não só isso, a dopamina, senhores, ela é bem interessante porque ela não está só envolvida no processo de gratificação, mas da própria motivação que o indivíduo tem para fazer aquela coisa. Por exemplo, você come um chocolate. Não só o processo de comer o chocolate, ele é muito prazeroso, como o processo anterior a essa beliscada no chocolate é um processo que envolve a dopamina, porque a dopamina é liberada para te motivar a comer o chocolate. Tanto é que em um famoso experimento que fizeram com ratos, os ratinhos que não tinham o receptor de dopamina funcionando tão bem acabavam nem se alimentando, nem forças eles tinham para ir buscar a sua própria comida, mesmo quando a comida ela era colocada a centímetros da boca do ratinho. Então aí a gente já vê como a dopamina ela é muito importante para que a gente queira fazer aquela coisa, queira consumir aquela substância em primeiro lugar. E isso é muito importante para a conjectura do que é um vício, porque quando alguém fica viciado em algo, essa pessoa ela não só sente prazer em consumir, em fazer aquilo, mas ela se sente muito imposta a fazer aquilo. É uma dependência de o tempo todo estar querendo realizar, estar querendo consumir. Como, por exemplo, é o vício em substâncias aditivas, como o crack, a cocaína, a heroína e etc. E quando você tem todo esse circuito de gratificação que a dopamina traz, de motivação, de prazer, de satisfação, a sua tendência é repetir aquela coisa que te deu essa dopamina. Então é comer de novo o chocolate, é assistir de novo aquela série, é dar like de novo em algum Reels que você gostou. Só que em determinado momento o seu corpo começa a ter uma certa tolerância naquela dopamina. Então a quantidade que você consumia antes, ela não vai te dar o mesmo prazer, ela não vai te dar a mesma alegria. Aí o que você faz? Você aumenta a quantidade. Então essa é a tendência que a gente vê em praticamente todo o vício. Começa com uma coisa pontual e vai aumentando cada vez mais até o ponto de se tornar quase uma obsessão, né? A pessoa não consegue mais viver sem aquela droga, não consegue mais viver sem aquela atividade, aquela substância aditiva. E agora que você já sabe como o vício funciona, vamos para o caráter das redes sociais. O problema, meus caros, é que as redes sociais são feitas para serem viciantes. Como as redes sociais elas lucram com a sua atenção, o objetivo é que você fique cada vez mais tempo na plataforma. Para isso, eles não economizam em truques psicológicos, em criações que se assemelham a criações de cassinos. O Tristan Harris, que era chefe do departamento de gerência ética do Google, fala que os algoritmos, eles exploram as nossas vulnerabilidades. Como assim, Carla? Por exemplo, o mecanismo de likes, o mecanismo de compartilhamentos, de comentários que a gente tem na maior parte das redes sociais. Primitivamente, nós temos uma necessidade de aceitação social muito grande, porque isso era essencial para a nossa sobrevivência na selva. Então, nosso cérebro é programado para verificar se nós estamos sendo aceitos ou rejeitados em um esquema, em um convívio social. Assim, os likes, os comentários, eles simbolizam, na verdade, uma versão moderna de um desejo primitivo
instintivo, da forma como o nosso cérebro foi feito para funcionar. Por isso, esses mecanismos, eles funcionam tão bem, eles não inventaram a roda. Eles estão ali explorando vulnerabilidades que já estão dentro da gente. Além de que os algoritmos, eles são feitos para analisar o seu comportamento e assim te entregar conteúdos que cada vez mais te deixem na plataforma. Um artigo de 2021 até chama isso de um certo loop de feedback e engajamento, porque o algoritmo, ele te dá o conteúdo, você engaja com o conteúdo e assim ele começa a saber o que ele precisa fazer para que você engaje mais, ele te dá o conteúdo, você engaja e assim vai. E o Cal Newport, que é um autor muito conhecido no âmbito da produtividade, ele foi o autor de Deep Work, e o Cal fala numa palestra excelente que ele fez no TED, que as redes sociais, quando você tem elas no celular, por exemplo, é como se você carregasse um caça-níqueis no bolso. E o caça-níqueis é aquele brinquedo, né? Aquele negócio de cassino que você puxa a alavanquinha e você vai jogando lá as coisas aleatórias e de repente tem uma coisa que você ganha, uma recompensa de fato. E ele compara as redes sociais a isso, dizendo que não só elas são altamente viciantes, como elas te manipulam para sempre estar numa ansiedade de não saber o que você vai receber. Você vê uma aleatoriedade, você não gosta, aí o que será que eu vou ver em seguida? Ah, vejo algo que eu gosto, beleza, bacana, mas aí eu tenho que, rolar a tela para ver o que eu vou ver em seguida. Então é sempre aquela ansiedade do meu Deus, será que tem algo novo? Será que eu recebi uma mensagem? Será que eu recebi um e-mail? É sempre aquele checar do celular, checar alguma coisa para ver se teve algum movimento. A Anna Lembe, que fala no podcast do Andrew Huberman, que eu até coloquei na introdução, que as redes sociais são uma droga, que todo o funcionamento delas é feito pra viciar. Tá, Carla, eu já sei como funciona o vício, eu sei que as redes sociais, elas fazem parte disso, elas são feitas pra serem viciantes. E agora? Como eu me livro desse vício? Já que as redes sociais são quase que uma necessidade hoje em dia, todo mundo usa, então não dá pra eu simplesmente me isolar do mundo. Então, algo que muitos autores de produtividade falam e que eu concordo, acredito que é um primeiro passo importante para se livrar desse vício, é ter consciência do que você tá fazendo. Sabe quando você chega do trabalho cansado, aí o seu primeiro reflexo é abrir o celular, rolar a tela, ver o que tem no feed, ver se tem alguma mensagem. Às vezes não é nem porque o seu sonho de vida é mexer no celular, checar as redes sociais, mas é porque você adotou aquilo como um hábito. Você fez aquilo por muito tempo e com uma frequência regular. Então hoje em dia é quase como se fosse um reflexo. Você não pensa quando você tá fazendo. Quantas vezes eu já me peguei rolando o feed do Instagram, e não era porque eu queria rolar, era só porque, sei lá, eu tava entediada na hora e quando eu vi eu já tinha aberto. Então o primeiro passo é tentar trazer consciência sobre o que você tá fazendo. E quando você se pegar nesse tipo de situação, você se pergunta: isso aqui tá me fazendo feliz? Isso aqui tá me fazendo bem? No meu caso, na maior parte das vezes, a resposta era não. Eu tava me sentindo frustrada, eu tava me sentindo ansiosa, eu tava sentindo que tinha muita coisa em cima de mim o tempo todo. E assim que eu parava de usar as redes sociais, eu me sentia aliviada. Então perceber isso é muito bom, porque dá um clique no seu cérebro de que você não gosta daquilo. E outra coisa que a Anna Lembe que fala é que a balança do prazer e da dor, ela existe e muitas vezes a gente não percebe que ela tá acontecendo. No livro Nação Dopamina, a Ana, ela diz que há uma balança entre a dor e o prazer, que ela acaba funcionando para regular as nossas emoções. Então, quando a gente acessa algo que tem muita dopamina, que dá muito prazer, logo em seguida, a tendência é que a gente vá para o campo do sofrimento. Por quê? Porque o nosso corpo o tempo todo está tentando ficar equilibrado. Então, se você coloca muita dopamina na sua vida, a tendência é que a balança vá para muito sofrimento, porque ela quer ficar ali equilibrada. E às vezes, sem essa consciência, você não percebe que esse processo está acontecendo. Quando às vezes você deixa o celular de lado, você sente aquela necessidade de ver mais reels, de ver mais vídeos, de falar com pessoas que você nem gosta, às vezes aquilo é a dor de estar privado desse prazer. É a dor que está vindo por você ter usado isso que era muito prazeroso. Só que se você não percebe que a balança da dor e do prazer ela está ocorrendo,
você vai tentar suprimir essa dor, vai pegar mais dopamina e às vezes o seu vício vai ser tão grande, o seu uso vai desbalancear tanto essa balança pro lado do prazer, que mesmo quando você usa essa droga, mesmo quando você faz essa atividade, você vai começar a sentir dor, vai começar a ficar triste, vai começar a ter sofrimento. E depois da consciência, um passo muito importante é impor limites. E aqui eu vou usar os ensinamentos incríveis do James Clear, um autor muito conhecido, autor de Hábitos Atômicos. E nesse livro, o James lista algumas regras que nós devemos seguir para ter bons hábitos e o oposto dessas regras que nós devemos seguir para parar de ter hábitos ruins, que é o caso do vício em redes sociais. Então a primeira regra para você aplicar no seu cotidiano seria fazer o hábito ficar invisível. Sabe quando você olha para alguma coisa e tem uma dica, algo te lembra de uma atividade, de algo que você tem que comer? A dica aqui é fazer com que nada te lembre das redes sociais. Então você pode esconder o seu celular, porque ele geralmente é a fonte em que nós usamos as redes sociais. Coloca o celular em outro cômodo, começa a trabalhar, só tira de lá quando você terminar o seu trabalho. Geralmente é isso que eu faço. Então aqui você vai tentar fazer de tudo para que o seu cérebro não vá automaticamente para aquela coisa. Realmente fazer o vício ficar invisível. A segunda máxima diz que esse vício deve ser indesejável. E eu sei que é difícil tornar as redes sociais indesejáveis, mas sabe esse sentimento que você tem de frustração, ansiedade, de quando algo te incomoda ali, você se sente o tempo todo sobrecarregado? Tenta lembrar disso. Tenta lembrar que as redes sociais, quando elas são usadas como esse vício, elas não te fazem bem. Elas estão te deixando deprimido, ansioso, com baixa autoestima. Elas estão roubando o seu tempo. Para mim, particularmente, funciona muito quando eu tenho esse impulso de só ficar, scrolling, olhando os reels. Lembrar que eu poderia estar estudando francês, que eu poderia estar lendo um dos livros que eu coloquei para ler, que eu poderia, até estar assistindo uma série com a minha família, que eu poderia fazer coisas que realmente vão me fazer feliz. O que eu quero pra minha vida? Passar 1 hora nas redes sociais ou me tornar uma poliglota? Pra mim, a resposta é muito óbvia. Então, lembrar dessas coisas, lembrar do porquê que você tá fazendo isso, eu acho bem importante nessa etapa. Na terceira lei, a gente vai tentar fazer esse hábito ficar difícil. Então, aqui o importante é que você crie resistência, que você deixe as redes sociais quase impossíveis de serem acessadas. Deletar os aplicativos do celular, do computador, bloquear os sites no seu navegador, pôr limite de tempo que às vezes os próprios celulares têm, para um aplicativo específico. Já na quarta e última lei, a gente tem a máxima de fazer com que esse hábito cause insatisfação. Então aqui vale colocar algum tipo de punimento para você, por exemplo. Se eu passar mais de 1 hora mexendo nas redes sociais, eu vou ter que lavar a casa toda sozinho. Até vale a pena colocar alguém que aí seja responsável por puxar a sua orelha. Então, se você ficar muito tempo nas redes sociais enquanto você trabalha, por exemplo, você deve R$5 para aquela pessoa. E assim você vai adotando mecanismos que façam que o hábito seja ligado a uma punição, a algo que não te faz feliz. Já em casos mais sérios de vício, a Anna Lembke, ela recomenda que você fique 30 dias sem aquela substância. E essa é a minha recomendação também para um caso sério de vício em redes sociais. Se você acha que o seu sistema de dor e prazer está tão desbalanceado que você realmente não consegue mais viver sem as redes, talvez seja melhor você dar esse tempo aí de 1 mês para que você consiga de novo aproveitar a vida sem estar nesse mundinho da rede social. O Cal Newport, ele tem um protocolo semelhante a esse da Anna Lembke, só que ele adiciona mais etapas para esse processo de recuperação. Ele diz que você deve ficar 30 dias sem as redes sociais, mas nesse tempo você deve tentar ativamente procurar outras atividades para fazer. Ele fala que ele conduziu vários experimentos com pessoas que queriam largar as redes sociais e todas as pessoas que largaram as redes, mas que não fizeram nada, assim, meio que não ocuparam o tempo delas que elas estariam gastando com redes sociais em outra coisa,
elas acabaram voltando para as redes sociais depois que esses 30 dias haviam acabado. Muito frequentemente voltaram de forma viciante de novo. Então o que ele diz é que você, na verdade, tente ocupar esse tempo que você estaria perdendo nas redes com coisas úteis, coisas que você gosta. Se, por exemplo, você tem um sonho de aprender violão, de aprender piano, de aprender a costurar, de, sei lá, fazer teatro e você consegue fazer essas coisas, faça. Porque aí você vai perceber que a vida sem redes sociais, ela não te faz perder nada, na verdade, ela te agrega muito. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a me desprender dessas coisas, a primeira coisa que eu fiz, porque eu queria mesmo gastar meu tempo em coisas mais úteis, foi começar a fazer as coisas que eu tava meio que procrastinando e adiando para outras horas. E, cara, eu tô me sentindo tão bem vendo a diferença que esses minutos a mais, essas horas a mais trouxeram pra minha vida, que eu não tenho vontade nenhuma de ficar de novo rolando pelo feed do Instagram. Depois desses 30 dias, o Cal Newport recomenda que você adote o orçamento base zero para as redes sociais. Você vai começar com nenhuma rede social e, a partir desse nenhum, você vai se perguntando o que eu preciso usar de fato. E talvez você descubra que, por exemplo, até o Instagram é necessário para você, só que ele é necessário para falar com clientes em específico. Aí você vai anotar essas necessidades. Tal mídia é necessária para tal coisa. Coloca o seu objetivo também. E aí, como terceiro passo, com base nesses objetivos e necessidades, você vai montar o seu próprio portfólio. Você vai conseguir colocar os limites de forma pessoal sua para as redes que você quer. Às vezes você percebeu que você só precisa usar 2 redes sociais. Às vezes você percebeu que você precisa usar mais que isso. Só que você não vai usar de forma desmedida. Você vai usar num dia específico, num horário específico, para um propósito específico. Ele dá até o exemplo de pessoas que, por exemplo, trabalham com arte e que precisam do Instagram para se inspirar. Mas aquelas pessoas acabam perdendo muito tempo, né, fazendo coisas aleatórias no Instagram. Então o limite foi justamente colocar um dia específico para que elas abrissem o aplicativo e vissem contas específicas com as inspirações que elas queriam. Então eu recomendo que você vá testando as coisas, vá colocando os limites para você e veja o que funciona, o que realmente está de acordo com a sua realidade. E se você ficou até aqui, muito prazer, meu nome é Carla Brasil. Este é um canal que fala sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal. Tudo eu tento trazer aqui para vocês de forma consciente, bem embasada, para que a gente realmente tenha discussões que são bem fundamentadas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like, já se inscreva no canal, que tem muita coisa boa vindo por aí. Como sempre, todas as referências, tudo que foi usado nesse vídeo vai estar aqui nos comentários. Então vejam, acessem as fontes, se inspirem, sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijos e tchau, tchau.